Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 10, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, item 1. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavire, agradecemos a presença do Ney, da Ana, da Michele e do Clóvis. Convidamos nosso amigo Clóvis para fazer a prece inicial. Vamos então, mais uma vez, neste momento, cerrar os nossos olhos, relaxar o nosso corpo material e nos sintonizarmos com o nosso Pai Maior, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vamos agradecer a Ele a oportunidade que nós temos de estarmos aqui entre os encarnados, podendo crescer, aprender, evoluir e espiar. Agradecemos também ao nosso irmão maior, Jesus, que nos deixou o legado aqui na Terra, o caminho mais curto e seguro para a nossa evolução espiritual. E que neste estudo da noite nós possamos aprender um pouco mais sobre os ensinamentos deixados. Agradecemos aos amigos espirituais que sempre estão conosco, nos amparando, nos intuindo, nos protegendo. Que eles continuem conosco nessa nossa jornada terrena. E assim, com o coração pleno de agradecimento, iniciamos o nosso estudo da noite. E que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Quem era Pilatos e qual era o seu cargo? Nós não temos muitos relatos sobre quem foi Pilatos, a não ser os que estão descritos nos evangelhos. Pilatos ele foi um militar que foi indicado para ser prefeito da Judéia durante o período que Tibério era o imperador. E ele era um governante muito ousado, vamos usar essa palavra assim, porque ele chegou na Judéia e ele inicialmente tentou desafiar os judeus e ele não foi muito bem sucedido, porque a Judéia na época era o lugar mais difícil de ser controlado, de controlar os judeus, porque eles levavam realmente a religião muito a sério. Então teve um episódio que ele entrou na cidade à noite com vários estandartes, com a imagem do Tibério, e os judeus ficaram muito nervosos e foram reivindicar que tirasse aquilo, porque os judeus não aceitam imagens, adoração de pessoa, né, viva ali, ia contra os princípios deles. E Pilatos disse que não ia fazer, ia decapitá-los se eles insistissem. Eles chegaram a se deitar no chão e falar: pode nos matar, mas a gente não vai quebrar o nosso princípio religioso. Outra coisa também que não foi muito bacana, ele tentou levar um pouco de urbanizar a Judéia, ele tentou fazer um aqueduto lá, só que ele pegava dinheiro dos templos, então ele arrumou mais problema com os sacerdotes judeus. Então ele vivia nesse dilema de agradar Roma, agradar os judeus, era bem complicado para ele. E os relatos que nós temos são principalmente sobre o julgamento de Jesus. Os evangelhos relatam que Pilatos, ele não via, quando os judeus foram entregar Jesus, né, levá-lo para julgamento, ele não queria condenar Jesus porque ele não via crime nenhum ali, mas
ele não teve outra alternativa, ele se viu pressionado, porque se ele também não fizesse ali, né, naquele ato ali de lavar as mãos, trocar, libertar um preso ali na Páscoa, os judeus iam entregá-lo a Roma, então ele perderia o cargo. E aí, por isso, ele ficou conhecido. Tem alguns historiadores, principalmente Filon de Alexandria, que é um filósofo lá do século I, depois de Cristo, que fala, eu até anotei a frase dele, que ele dizia que Pilatos era um político que governava à base de subornos, roubos, ofensas, injustiças, execuções sem julgamento, crueldade incessante e dolorosa. Relatos de que Pilatos não tinha a menor dificuldade em crucificar as pessoas. Mas a gente não vai saber realmente, né, a história real. O que importa são os ensinamentos morais que Jesus nos deixou. A gente sabe que realmente ele sofreu muito, ele padeceu muito até a sua crucificação, e nos deixou aí um legado de amor, de ensinamentos, que é isso que tem que prevalecer em nossas vidas. Obrigada, Michele. Qual a contribuição do povo judeu para a humanidade? Bem, podemos responder esse questionamento por duas vertentes. A primeira no âmbito material, onde podemos citar vários gênios nas mais diversas áreas, seja da ciência ou das artes. Por exemplo, Albert Einstein, Sigmund Freud, Julius Oppenheim, um dos pais da bomba atômica, Anne Frank, que escreveu o Diário de Anne Frank, uma escritora, Frida Kahlo, uma pintora, o filósofo Spinoza, cineastas, nós temos Woody Allen, Steven Spielberg, Stanley Kubrick, Oliver Stone. Atores, nós podemos citar Harrison Ford, William Shatner. Cantores, Bob Dylan, Barbra Streisand. E se eu fosse citar outros, a gente perderia quase que a noite toda aqui em nomes. Assim, vemos que perpassamos por quase todos os campos do conhecimento humano onde o povo judeu contribuiu para a humanidade. A segunda vertente, e creio que esta é a que mais nos importa hoje no nosso estudo, é na parte espiritual, onde temos dois exemplos, Moisés e Jesus. O primeiro nos trouxe o conceito de monoteísmo, ou seja, a crença num só Deus, bem como diversas regras de conduta civis a serem observadas. Já o segundo dividiu nosso tempo em dois, um antes de Cristo e outro depois de Cristo. Jesus deixou para nós os conceitos de amor, perdão e caridade, que deviam ser incutidos na humanidade como metas a serem atingidas por todos aqui na Terra. Assim, podemos concluir que a contribuição dos judeus para a humanidade se deu em todos os aspectos e de forma profunda. Obrigada, Clóvis. Que não é deste mundo. O reino de Jesus todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Como todos nós sabemos que o governador, o Pilatos, ele buscava referências terrenas para designar o poder que Jesus exercia sobre o povo da região. Porém, ele sequer fazia ideia do que se tratava, porque Jesus, de uma forma humilde, disse a Pilatos que Pilatos o havia chamado de rei, mas ele não nasceu e nem veio a este mundo para exercer o tal papel, mas sim, a finalidade de Jesus aqui foi testemunhar a verdade, e quem fosse
conhecedor dela, compreenderia os desígnios de Deus, porque a realeza terrestre que sempre foi enaltecida por todos nós, pelos povos, ao longo dos tempos, mas a dita realeza de Jesus foi uma realeza moral, foi os ensinamentos, e não pertencia a esse plano aqui, dado as margens, dando margem à vida futura, trazendo essas explicações que deveríamos trabalhar mais o espiritual. Então, dado a tudo isso, esse título, por unânime consenso, todo aquele que, pelo o seu gênio ascendente, a primeira plana, etc., uma ordem de ideias quaisquer, ou todo aquele que domina o seu século ou influi sobre o progresso da humanidade, é nesse sentido que costuma se dizer o rei ou o príncipe dos filósofos, ou dos artistas, ou dos poetas, ou dos escritores. Então, essas formas terrenas de dar títulos às pessoas. Porque, realmente, a realeza, oriunda de um mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela, muitas vezes, toda a preponderância do bem maior do que cinge a coroa real. Porque a primeira, a terrena, ela é imperecível, enquanto essa outra, o joguete de vicissitudes, as gerações que o sucedem, sempre se bendiz, ao passo que quando você traz todo esses títulos terrenos, vai passar, vão cair por terra. Então, todo esse ciclo terrestre acaba com a vida. E a realeza moral, a de Jesus, ela é eterna, ela vai se prolongar e vai manter o seu poder, certo? Que tenha um bom entendimento sobre tudo após a morte de tudo isso, ou sobre qualquer aspecto. Não é Jesus mais poderoso rei do que as potestades da terra, do que esses títulos passageiros, terrenos? Então, por tudo isso, veio o Espiritismo e dilata os nossos pensamentos, rasga os horizontes novos, em vez de uma visão acanhada que se tem, mesquinha, que tudo se concentra nos valores materiais, vê a pessoa pela capa, não pelo seu conteúdo interno, certo? Essa vida, dessa vida atual que está aqui, não se mudou nada. Então, o Espiritismo ele nos mostra que a vida não passa de um elo harmonioso e magnífico conjunto de obras do Criador de Deus. Gratidão. Obrigada, Ney. Que mensagem nos traz a seguinte máxima: não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Bom, com essas palavras, Jesus afirma o seu compromisso de cumprir até o último iota as leis de Deus. Sendo esta lei pautada no amor, na caridade, na justiça e na verdade, ele deu o seu testemunho com a sua própria vida. Ele foi o exemplo vivo dessa lei, para que assim nossos olhos e nossos ouvidos pudessem ser abertos para ouvir a verdade pela sua voz. Ele mesmo afirmou a Pilatos que o seu reinado não é deste mundo e que somente veio para testemunhar a verdade. Então, para ouvir a voz de Jesus, nós precisamos ser verdadeiros, pois a sua voz ecoa dentro da consciência de cada um de nós. É isso.
Obrigada, Ana. Obrigada pela colaboração de todos no estudo da noite. Pedimos para nossa amiga Michele fazer nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre, agradecemos por mais um estudo, agradecemos por estarmos na pátria do Evangelho e termos a oportunidade de fazermos melhor a cada dia. Agradecemos pelos amigos espirituais que nos auxiliam, nos amparam. E agradecemos também por estarmos em comunhão, tendo oportunidade de aprender, trocar conhecimento e levar isso a outras pessoas também. Porque só assim que nós podemos progredir, moral e espiritualmente. Pedimos que nos abençoe com o amparo da espiritualidade amiga, nos intuindo e nos auxiliando na nossa jornada diária, para que possamos ter discernimento, sabedoria e poder caminhar seguindo os seus passos. Pedimos que abençoe o nosso país, o nosso mundo, para as pessoas que estão vivendo em guerra, que estão vivendo na miséria, que possam sentir o seu amparo e o seu apoio. É isso que pedimos, Senhor, e agradecemos, em nome de Jesus, que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.